trabalho com física teórica, né? Trabalho com modelos que descrevem, ou a pretensão é que eles descrevam certos fenômenos da natureza, e eu faço, então, cálculos teóricos, né, usando certos conceitos, certas metodologias, para obter certas propriedades desses modelos e ver se essas propriedades estão de acordo com os resultados experimentais que são medidos e obtidos nos laboratórios. Física teórica, então, é a minha área. Ela procura explicar e procura uma unificação, né, dos métodos e dos modelos, de forma que há uma espécie de redução do que aparentemente é complexo e muito geral para coisas mais fundamentais. Então, a física lida o tempo todo com a procura das coisas fundamentais, das questões fundamentais. O exemplo mais recente é essa descoberta, né, do chamado bóson de Higgs, em que é uma partícula que nunca foi observada até agora e que ela é responsável pela, vamos dizer assim, pela massa, pela energia concentrada da natureza. Então, o objetivo maior da ciência é procurar explicar de uma forma unificada os fenômenos, né? Ela tem, isso vou dizer assim, é um objetivo específico. Agora, as pessoas que trabalham com ciência têm uma oportunidade, que eu diria, fazendo um paralelismo com cidadania, tem uma oportunidade única, e isso é muito bom quando a gente pensa em educar as crianças, né, com ciência, porque a ciência ela exige, o processo de educação em ciência leva naturalmente alguns requisitos, algumas propriedades que são fundamentais para a construção da pessoa, do indivíduo. Por exemplo, responsabilidade. Segundo, honestidade. Quer dizer, a ciência não permite mentira. Ela é você pode errar na observação, você pode errar na explicação, mas você não mente. Quer dizer, ela tem uma referência e essa referência é respeitada o tempo todo. A ciência, ela leva a pessoa a trabalhar no coletivo. Quer dizer, a ciência não é uma atividade isolada, que a pessoa fica reclusa. Ao contrário, cada vez mais a atividade científica exige a participação de várias pessoas durante e, paralelamente, ao longo da construção dos resultados. Então, esse trabalho coletivo, que é, portanto, partilhado por todos, tanto no mérito quanto nos desacertos, né, é muito importante para a construção do cidadão, da cidadã. Né? Então, a ciência, eu sinto muito feliz em ter construído minha vida em torno de ciência, porque ela me ensinou uma série de coisas. Ela ensina, por exemplo, uma outra coisa muito importante, que eu acho, é que nós somos bombardeados todo dia, todos os momentos, com um conjunto imenso de informações. Cada vez mais, agora com a internet e tudo mais. Mesmo no passado, sem internet, sem coisa nenhuma, as informações eram um grande volume. E aí a gente fica diante de uma situação muito difícil, quer dizer, aceita ou não aceita? Ninguém pensa em aceita ou não aceita. Se a Rede Globo, colocando num nível bem mais baixo, se a Rede Globo afirma alguma coisa no Jornal Nacional, ninguém vai atrás de saber se aquilo é verdade ou não é verdade. A ciência não permite isso. A ciência dá à pessoa um instrumento, que é a sua própria procura. Será que isso é verdade? Então vou atrás. Quer dizer, não tem uma atitude de aceitar passivamente tudo que vem, de onde vem. Tudo é, de certa forma, avaliado, testado, perguntado. Perguntar é muito importante. Então, são várias características que, no processo de educar uma pessoa na ciência, para a ciência, ao mesmo tempo você está educando o cidadão ou cidadã. Bom, certamente em outras profissões a mesma coisa ocorre, só que eu estou concentrando mais ou menos em ciência. Então,
tem sido essa a minha atividade. Uma atividade pequenininha, muito restrita, no conjunto de todas as ciências, no conjunto da física. É uma atividade pequena também, muito restrita, mas que tem toda ela as mesmas características que você encontra no conjunto maior. Física, na verdade, eu não gostava de física no colégio, não, porque eu tive péssimos professores, péssimos livros, textos para estudar. Gostava de matemática, mas física não. Mas, na verdade, eu não sei, eu tinha algumas curiosidades. Eu tive um amigo com quem eu trabalhei. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade e era num departamento de engenharia sanitária, de um serviço público, Departamento Nacional de Endemias Rurais. Eu tinha um colega que era estudante de engenharia, que era gostava muito de ciência, e um dia ele me falou, você precisa ler o livro O Átomo, de Fritz Kahn. Aí eu comprei o livro e li, gostei muito do livro. Eu estava fazendo científico nessa época. E mais tarde eu li uma reportagem na revista O Cruzeiro, que desapareceu já, sobre um físico brasileiro, Jaime Thiongno, em que ele tinha participado da descoberta teórica de umas partículas elementares, quando ele estava fazendo o doutorado dele em Princeton. Eu fiquei também muito entusiasmado com aquilo. Partículas elementares são as partículas responsáveis, né, por toda a matéria que existe por aí. Então, essas foram, digamos assim, as duas. Mais tarde, durante esse período também, eu li um livro, uma parte de um livro de teoria da relatividade restrita, que me atraiu muito também. Mas eu não gostava de física. Aí eu fui fazer o vestibular em física por um outro motivo, uma coisa paralela, e aí engrenei na minha carreira. Mas eu tive essas principais influências ainda na escola secundária. E mais tarde, como estudante de ciência, eu tive exemplos de pessoas, várias, né, onde eu trabalhava principalmente, que foram muito importantes para a minha formação como um estudante de ciência, né, estudante de física. Como eu disse, eu trabalhava nessa repartição pública, como se chamava na época, e lá eu tinha um convívio com estudantes de engenharia, um ou outro engenheiro que era chefe de seção e tal. Depois eu me transferi para a estrutura naquela época era o Departamento Nacional de Endemias Rurais e Instituto Nacional de Endemias Rurais. E o Instituto tinha um centro René Rachou. Eu não sei se foi criado logo depois, ou enfim, naquele período. Então eu fui trabalhar lá, mas eu fazia desenho, eu não era biólogo, eu não tinha nenhuma formação de biologia. Eu fazia desenho para os pesquisadores, Zé Pellegrino, Vladimir Lobato e outros, Zygmunt Brenner, um grande amigo meu, já falecido. E então eu convivia diariamente com o fazer ciência, né, na área de parasitologia, principalmente, imunologia lá no centro, com pesquisadores de muito bom nível, né, pesquisadores muito importantes. E esse convívio é mais importante do que uma aula, do que né, é o dia a dia, toda hora, você conversa, tomando um cafezinho, enfim, todo esse ambiente com essas pessoas foi muito importante para mim. E na faculdade eu tive também bons professores, mas a faculdade, eu estudei física na Faculdade de Filosofia, lá na Carangola. Então, eu tive bons professores, mas a atividade de pesquisa não existia na faculdade, como não existia na universidade. Tinha o reator nuclear aqui, que tinha alguns engenheiros que trabalhavam nele, mas não era uma atividade de pesquisa assim como se tem hoje na nossa universidade. A coisa começou, na verdade, a partir do ano que eu já tinha formado, eu formei em 65, a partir daí é que foi, em 66 foi construído o mestrado, o primeiro mestrado da UFMG, foi um mestrado em física, eu fui aluno desse mestrado, era um mestrado muito pobrezinho em todos os aspectos, mas com a liderança do então professor e hoje meu colega Ramayana Gazinelli, ele foi crescendo, e hoje esse doutorado que tem aí, nível 7. Mas a minha influência científica, ela não vem de físicos, nem de químicos. Ela vem de biólogos, de uma maneira geral, ou principalmente de
imunologistas, parasitologistas, como a Milka Viana, Zygmunt Brenner, Zé Pellegrino, Vladimir Lobato Paraense, Marcelo Coelho, que também era do centro, e outros, né? Qualidades humanas de valor, como dedicação ao trabalho, certo? Seriedade, responsabilidade, honestidade, diálogo, disputa. A disputa é muito importante, quer dizer, a disputa, isso no meio científico é muito comum. Quer dizer, você está diante de um problema e aí uma discussão científica, você disputa sua opinião sobre a solução daquele problema com um colega seu que tem uma outra opinião. E essa disputa ela é importante porque ela procura chegar a uma conclusão, não necessariamente a verdade, apesar de o objetivo é descobrir, entre aspas, a verdade, é muito mais importante o processo da descoberta do que o próprio objetivo. Quer dizer, porque esse objetivo vai mudando, né? Com o passar do tempo, essa verdade ela é dinâmica, ela vai caminhando e o povo, né, vai atrás, os cientistas vão atrás. Mas a disputa por posições, interpretações, explicações, até de explicações. As explicações são, às vezes, formidáveis, né? Você não pode deixar ser ludibriado por uma explicação formidável, espetacular, mas que não tem a base, né, científica, a base da verdade, entre aspas, para justificar, para torná-la viável, né, razoável, pelo menos. Mas a disputa em si é uma coisa importante. Então, essas pessoas todas me apresentavam todas essas características, apesar de, pessoalmente, cada uma tinha sua personalidade, seu caráter. Um é mais calado, outro é mais falante, um gosta de se exibir um pouco mais do que o outro. Todas essas coisas que um ser humano tem. Mas, no fundo, a atividade profissional, ela era marcada, né, por essas características que eu citei já. Desafio, um pouco eu já falei, quer dizer, eu acho que primeiro tem que ter, eu acho que são pessoas que têm que ter algumas características. Tem que ser, eu vou usar as palavras de maneira muito solta para não ficar preocupado, tem que ser inteligente, certo? Tem que ter uma capacidade criativa, não necessariamente de manejo material das coisas, mas capacidade criativa boa também, né? Segundo, tem que ter uma dedicação muito grande, tem que trabalhar e estudar bastante, não é coisa fácil. Quer dizer, porque o que você vai conseguindo com esse trabalhar e estudar bastante é criar um acervo de referências, de informações sobre a sua área do conhecimento, cada vez maior, de tal forma que quando você vai olhar um problema muito pequenininho, muito específico, ele vai estar imerso naquele acervo todo. E várias informações daqui e dali podem ajudá-lo na solução desse problema. Então, eu vejo hoje meus filhos, a quantidade de horas que eles dedicam a trabalhar estudando, né, é muito pouco, comparado com o que eu estudava. E olha que eu fazia o seguinte, quando eu estava na escola secundária, como eu disse, eu trabalhava 8 horas por dia, sendo de 8 às 12, depois intervalo de almoço 12 às 2, e depois de 2 às 6 da tarde, e sábado de 9 às 12. E estudava à noite no colégio estadual. Então, eu não tinha tempo para estudar as matérias, que não eram poucas, eram muitas, mais de uma dezena de matérias, eu tinha que estudar isso no fim de semana. Então, chegava no fim de semana, eu ia me debruçar em cima dos livros sábado e domingo, ficar estudando para segunda começar toda aquela rotina. Chegava no fim do ano, eu tirava as férias, porque os exames de fim do ano tinham peso maior do que os exames durante os meses, né? Então, eu tirava as férias na véspera dos exames para poder estudar concentradamente, para poder passar de ano. Eu não percebo isso nos meus filhos, né? Estou falando dos meus filhos que estão próximos, eu não sei quantos da juventude está aí. E hoje tem mais informações, tem muito mais condições de trabalho, eu diria, do que naquela época. Certamente sabem muita coisa, mas, como eu disse, ciência, você precisa de uma disciplina que eu acho que é necessária em toda atividade humana.
Mas quem vai mexer com ciência, se não tiver disciplina, ele está fora. Em algumas atividades, você não tem disciplina, ainda sobrevive, vai embora e tal, sai lá na frente. Mas tem uma atividade que exige disciplina, que não pode deixar de fazer, que tem horário para fazer as coisas, é ciência. Né? Isso é engraçado porque essa disciplina, o que a ciência me dá de volta? Quer dizer, eu, ao tentar ser cientista, eu aprendi uma série de coisas, série de procedimentos, que tiveram efeito na minha própria vida, nas outras atividades. Eu não consigo deixar de ser uma pessoa disciplinada, cumpridor dos horários dos meus deveres, em toda e outra qualquer atividade que eu tenha exercido desde então. Depois de ter trabalhado estritamente em ciência, eu tive atividades de gestão, etc., que continuei exercendo da mesma forma. Né? E isso eu aprendi com ciência, procedimentos, né, que eu aprendi por tentar ser cientista, eu trouxe para a minha vida comum, minha vida diária, minha vida profissional de uma maneira geral. Como eu disse, eu iniciei minha graduação em Física em 62, terminei em 65. Aí, em 66, teve início o mestrado, com bolsas da CAPES. Acho que não tinha do CNPq, era só CAPES, umas 2 ou 3 bolsas da CAPES. E eu ganhei uma dessas bolsas. E o mestrado era, como eu disse, ele era muito pobrezinho. Ele tinha 3 professores, não tinha biblioteca, não tinha laboratório de pesquisa, não tinha, enfim, oficina nem nada. Era tudo muito no começo. Então, fui fazendo, fiz as disciplinas, comecei a fazer as disciplinas. E em 67, surgiu a possibilidade, quer dizer, a universidade recebeu o apoio da Fundação Rockefeller para as áreas de Física, Química e Matemática. A Fundação Rockefeller, no passado, tinha apoiado Bioquímica, como exemplo, alguns anos anteriores. E passou a apoiar, por uma decisão lá da Fundação, alguns países, eu não sei quais, o Brasil estava no meio, e a UFMG foi escolhida, começou a apoiar a Física, Química e Matemática. Então, a Fundação chega à universidade e pergunta, olha, nós temos bolsas, queremos dar as bolsas para as pessoas que vocês indiquem quais são essas pessoas. E eu, por sorte, fui indicado para receber uma dessas bolsas para Física. Isso foi 67, início de 67 ou final de 66, por aí. Eu estou falando isso porque em 67, em julho de 67, eu fui para os Estados Unidos, iniciei meu doutorado lá em 1967. Bem, aí eu ganhei a bolsa e, junto com outros colegas de outras áreas, e fui lá para os Estados Unidos. Era muito engraçado, porque era muito complicado fazer contatos no exterior nessa época. Primeiro que não tinha internet, né? Segundo, não tinha o telefone, o telefone internacional não existia. Terceiro, os seus contatos com o departamento lá de fora eram contatos com possíveis pessoas que estavam lá, que conheciam alguém, quer dizer, então, era muita pouca informação. E as notas que eu tinha no curso tinham que ser transferidas para as letras, né, a gente tinha um sistema de 0 a 10, que não tinha nota máxima, era a nota que o melhor aluno tirava. Se tirava um 6, era a melhor nota. Nos Estados Unidos, o 6 era a melhor nota, se transformava em A. Né? Aqui não. Então, tinha toda essa questão de transferir informação para lá, que não foi fácil, foi muito demorado. Enfim, fui para lá, eu e outros colegas, né, como eu disse, da Física, da Química e da Matemática, em 67. E fiz, então, para fazer doutorado. A bolsa da Rockefeller era uma bolsa muito boa, comparada com as bolsas da CAPES e CNPq, era uma bolsa muito boa, financeiramente. Segundo, eles eram um pouco burocratas. Eu me lembro que uma vez por ano aparecia lá um consultor da Rockefeller, marcava uma entrevista comigo, eu sentava com ele numa mesa, ficávamos conversando um pouco, ele perguntava, como é que está indo? Ah, tudo bem. Aí as notas, tomou, não sei o quê, dava as informações e pronto. Ele voltava no ano seguinte. E só isso. No final, me lembro que ele chegou e eu já tinha acabado de defender a tese, até eu falei com ele, pois é, eu vou até te dar uma tese para você levar lá para a fundação.
Eu disse, não dá não, porque nós não temos nem instante para colocar a tese. Quer dizer, o negócio deles era apoiar os estudantes, apoiar as áreas, apoiar o país que eles escolhessem. Eles não estavam interessados naquele produto. O produto era a pessoa, não? O produto era o resultado daquilo tudo. E sem burocracia. Não ficava, você tirou uma nota baixa aqui, não. Ele tinha, não sei como é que eles se informavam, mas enfim, era isso. A informação que eu dava para eles era trivial. Formei, então, com doutorado em 71. No meio do caminho, eu tirei o mestrado, mas o mestrado eu não fiz nada para tirar. Eu só tive notas boas nos cursos, e aí o mestrado caiu de bandeja. Eles, nos Estados Unidos, eles não, pelo menos na área de física, desde aquela época, eles já tinham o doutorado como meta, nunca um mestrado. O mestrado era uma consequência inevitável de quem estava fazendo doutorado. Então, voltei para cá em 71. E é claro que isso foi importante para mim, pessoalmente, foi importante para o departamento, que estava sendo construído naquela época, mas foram momentos difíceis. Eu me lembro que eu não tinha uma avaliação, ou melhor, a minha autoavaliação do meu trabalho de doutorado, ela foi ela praticamente não existiu. Eu não tive condições de me autoavaliar, dizer assim, meu trabalho foi muito bom. Então, eu tinha sem ter essa avaliação, e alguém que me dissesse, não, seu trabalho foi muito bom, então você pode atuar com segurança, isso é outra característica minha, talvez um pouco a ver com a ciência também, eu tinha medo, certo? Sempre tive medo de certas coisas, mas nunca deixei de atuar, pelo contrário, eu sempre utilizei o medo para ser como se fosse um motor na minha dinâmica de caminhar, de progredir e tal. Mas quando eu voltei dos Estados Unidos com o meu doutorado, eu percebi que eles esperavam muito de mim aqui. Eu fui recebido no aeroporto da Pampulha por chefes e colegas do departamento, mais velhos do que eu, como, poxa, finalmente você voltou, que coisa boa, vai ser bom para a gente e tal. Eu me sentia assim, com muita responsabilidade. Como tudo estava começando, de certa forma, naquela época, então eu dava aula do ciclo básico, dava aula no ciclo profissional, dava aula na pós-graduação, porque outros colegas já contratados estavam indo para o exterior para fazer doutorado. Naquela época se contratava, eu entrei na universidade como auxiliar de ensino, e por concurso lá na Faculdade de Filosofia. Depois quando eu virei mestre, aí eu virei assistente, aí eu virei doutor, fiz concurso de adjunto também. Aí depois fiz titular também por concurso. Mas todos eram contratados dessa forma. Auxiliar de ensino, depois passaram a ser contratados como assistentes. Finalmente chegou um momento que dava para contratar só doutor, já como adjunto, né? Então, muita gente saiu para fazer doutorado fora e quem ficava tinha que cobrir o encargo didático dessas pessoas. Então, eu peguei essa fase também, que foi muito boa, porque eu fui obrigado a estudar um monte de coisa. Nós tínhamos também um procedimento no departamento interessante, que a gente procurava sempre mudar de disciplina. Ninguém ficava assim, só naquela disciplina, dando todo ano naquela disciplina. Todo semestre, todo ano, a gente mudava de disciplina. De tal forma que dava para circular um conjunto enorme de disciplinas da graduação e da pós-graduação. Isso é bom, né? Porque você aprende mais. A melhor forma de aprender é dar aula, né? E isso, a gente dando aula e circulando nas diferentes disciplinas, nos ajudou cada um de nós muito. Mas, enfim, então a Fundação Rockefeller foi importante nesse aspecto, num momento importante do departamento. Eu entrei em 66. Lá o departamento ainda estava na Faculdade de Filosofia, no terceiro andar da FAF. FAF? Não era FAFISH, não era FAF. Então, eu fiz concurso, que o Arthur Veciano Veloso era o diretor da faculdade, ele deu o nome a esse concurso, o Venia Legende, que lá na Alemanha, quem faz o Venia Legende, ele é um concurso que você faz para dizer para a sociedade universitária que você está no mercado, você está disponível para ser contratado, para fazer concurso para ser contratado.
O Vênia Legenda é a abertura, né? Da vida do profissional que vai para a universidade. Então, eu fiz esse concurso. Eu e mais 2 colegas, ou 3. Então, entramos no departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Depois é que o departamento, aí eu já estava nos Estados Unidos, virou... Não, minto. Quando eu saí daqui para o doutorado, em 67 já tinha sido criado o Instituto Central de Física. Tinham 3 institutos, Física, Química e Matemática. Eu saí, tinha virado instituto, e tinha então um departamento de Física no instituto, que era uma coincidência os 2, né? Aí, quando eu estava já nos Estados Unidos, é que então criaram o ISEX, porque os institutos eram tão pequenininhos em termos de corpo docente, para ter 3 institutos pequenos, era preferível ter um maior, com os 3 juntos. Então, foi criado o ISEX dessa forma. Mas, então, eu entrei em 66, na Faculdade de Filosofia. Depois, então, um processo natural da universidade, eu fui lotado no Departamento de Física, do Instituto de Ciências Exatas, e bom, aí a coisa é igual hoje. Como o processo de qualificação do corpo docente do departamento era um processo, de certa forma, desregulado, no sentido em que o docente que saía para fazer o doutorado no exterior, ele saía e fazia o doutorado na área ou na pesquisa que ele interessava, que ele encontrava lá. Não havia nenhum planejamento a priori, assim, olha, nós vamos fazer isso, isso e isso, e só isso, como hoje se faz. Na época, como era um espaço, com um quadro em branco, então se você chegasse, colocasse um pouquinho de tinta de uma certa cor no ponto do quadro, depois um pouquinho de tinta de outra cor no outro canto e assim por diante, você estava começando a dar cor àquele quadro. Então era isso. Depois de um certo momento, pelo menos a gente saía para fazer física, chamada física do estado sólido, que depois virou física da matéria condensada, e depois tem as especialidades que existem aí hoje. Alguns foram fazer astrofísica, por isso que o departamento se caracterizou inicialmente por física do estado sólido, um pouquinho de astrofísica, aí outros saíram para fazer física matemática, muito mais no departamento de matemática do exterior do que no departamento de física. Então criou-se uma outra área. Mas na física da matéria condensada, que era o grupo maior, haviam várias técnicas, vários teóricos que trabalhavam na área. Então teve um momento que foi importante para o departamento, é que nós resolvemos definir uma linha de trabalho, uma linha de pesquisa comum, que foi o estudo de fenômenos de transições de fase em sistemas ferroelétricos, e todos que travam na área de matéria condensada convergiram para aquele tema, experimentais e teóricos. Uns que já estavam lá ficaram bem acomodados, outros que não estavam tiveram que se acomodar para aquela nova estrutura. Isso foi importante, durou pelo menos 10 anos, porque deu ao departamento a oportunidade de atuar de forma coletiva, de forma conjunta, ficou reconhecido internacionalmente como um grupo que trabalhava e que produzia nessa área. E depois de 10 anos, então, naturalmente, as pessoas foram saindo da área um pouquinho mais, um pouquinho menos, e outras áreas mais específicas foram aparecendo, como semicondutores, hoje tem a nanomateriais e assim por diante. Mas, enfim, teve esse momento importante. O momento inicial foi um momento totalmente desregulamentado, quer dizer, a gente saía fazer doutorado na área que desejava e voltava, e aí a competência se instalava em torno daquilo. Depois não, depois teve um planejamento. A própria constituição do departamento, entre teóricos e experimentais, foi também resultado de um planejamento da Câmara do Departamento, que foi muito importante. A distribuição de teóricos experimentais era muito desproporcional no departamento, tinha mais teóricos do que o necessário e menos experimentais, portanto. E o Brasil inteiro era desproporcional também. Então resolvemos mudar esse perfil do departamento para ter um perfil do tipo, para cada 3 docentes, 2 experimentais e 1 teórico. Portanto, isso só poderia ser feito se nós tivéssemos controle na abertura das vagas, novas vagas. Então, para cada 3 vagas que surgiam, a gente abria 2 para experimentais e 1 para teórico. E com isso nós mudamos o perfil do departamento em uma dezena de anos, talvez 15 anos. Mas foi a maneira de fazer. Resultado de planejamento. Isso foi muito importante também. O departamento hoje tem características
que são notáveis, né? Bom, eu tive, dentro do departamento, referências de profissionais que foram muito importantes. Eu cito o Márcio Quintão Moreno, o Ramayana Gazinelli, o Brício, que faleceu há muitos anos atrás, mas foi uma pessoa muito importante no pouco período que eu convivi com ele. E então, essas pessoas, elas tinham uma característica institucional muito importante. Eles participavam da vida acadêmica da universidade, não de uma maneira, qualquer um pode participar, opinando, etc., etc. Não, participavam participando de colegiados, participando de grupos de trabalho, chefias de departamento, coordenação de colegiados, assim por diante. E eu aprendi isso, quer dizer, então, se você olhar, eu sempre, desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu sempre tive uma atividade burocrática menor, do tipo participar de um colegiado de graduação, do colegiado de pós-graduação, mesmo ser coordenador de graduação ou de pós-graduação, que são atividades de gestão pequena, comparada com outros. Sempre tive isso. Nas sociedades científicas também, na Sociedade Brasileira de Física, na SBPC, participei de conselhos de uma, conselho do outro. Enfim, sempre tive participação de gestão, uma atividade que é uma atividade coletiva, quer dizer, que você... E hoje eu não vejo isso mais, quer dizer, eu fico muito preocupado com o que eu estou vendo em alguns lugares onde eu convivo, em que os docentes estão mais preocupados na sua vida profissional, esse sentido restrito, que é muito importante, publicar mais artigos, orientar mais teses, publicar nas melhores revistas, ir aos congressos, etc., etc. Tudo isso é muito importante. Mas se eles continuarem trabalhando de forma isolada, a unidade se perde. E se perder a unidade, perder essa matriz, nada cresce. Se você não tiver se você não tiver a instituição, que é a matriz, o solo fértil, trabalhado diariamente, não adianta plantar semente, que não vai nascer nada dali. Então, eu vejo até que eu acho o seguinte, um departamento ele pode conviver com pessoas que tenham simplesmente essa atividade individual e são muito úteis. Não precisam ter todas com o mesmo perfil. Mas se não tiver pessoas com perfil de que se envolvendo com questões institucionais, você acaba perdendo a unidade e com isso você perde a atividade, vai ficando empobrecida, né? Então eu costumo dizer que às vezes atingida a excelência é que começa a ocorrer o perigo da extinção. Porque enquanto você está procurando construir a excelência, eu digo você no sentido maiúsculo, né? Todos estão trabalhando em torno daquilo, aceitando desafios, enfrentando desafios com medo e indo em frente no caminho de construir a excelência. Quando você chega na excelência, aí é que começa o perigo mesmo. Porque você está lá. O que mais eu preciso fazer? Tem que inventar o que fazer. Mas não pode deixar a instituição desprotegida. Então, a minha vida no departamento, por causa dessas pessoas, exemplo delas, e outros de outras áreas, é que eu convivi muito com atividades maiores ou menores, no sentido de envolvimento burocrático ou de gestão, na vida acadêmica da universidade. Isso foi muito bom para mim como pessoa e eu tenho certeza que foi útil para a universidade também, né? E para o departamento especificamente. Bem, a SBF também foi uma coisa muito importante na minha vida. Ela nasceu pouco antes de eu ter iniciado minhas atividades. Eu não sei se ela foi criada quando eu estava nos Estados Unidos ou foi criada um pouquinho antes de eu ir para os Estados Unidos. Enfim, eu me lembro quando eu voltei,
de novo, por causa dessa questão da atividade institucional, um colega meu, que era o secretário regional, Manuel Lopes Siqueira, era o secretário regional da SBF aqui em Minas. Aí ele falou assim, meu mandato está vencendo, então vou te indicar para ser o secretário regional, tem uma votação, não sei o quê. Manuel, eu quero... Não, então você vai e tal. Tá bom, então aceitei. Aí fui eleito, né? Daí a pouco o Manuel chegou e disse assim, você não é nem sócio da sociedade? Eu disse, mesmo? Não é não. Fui descobrir, mandei seu nome para lá e falei assim, mas ele não é sócio, como é que ele vai ser secretário? Então, você se inscreve aí para ser sócio. Eu me inscrevi nesse ano, 67, por aí, ou 71, 72. Mas, enfim, aí eu comecei por aí, dentro da sociedade também. E eu tive uma oportunidade que eu considero única, né, para algumas pessoas, que só mesmo o quadro em branco é que permite, que te dá essa chance. Eu me lembro que nós não tínhamos... A sociedade não tinha encontros científicos, ou tinha um dentro da SBPC. A SBPC era o grande evento nacional, e não era tão grande assim, não tinha tanta gente, e a física tinha uma seção lá e as atividades eram ali. Então, uma vez eu conversei com um colega meu da USP, e depois conversei com outro de Recife, com outro tal, e resolvemos, então, iniciar um projeto de um encontro nacional que se transformou no Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. E escolhemos, por uma conveniência geográfica, Cambuquira, por se encontrar dentro do triângulo, né, Belo Horizonte, Rio e São Paulo, facilitaria a vida onde você teria a maioria dos pesquisadores em física, estudantes também, e facilitaria porque quem vem do sul ou do nordeste cai ou no São Paulo ou no Rio ou em Belo Horizonte e daqui vai de ônibus para Cambuquira. Então iniciamos esse encontro. O primeiro encontro tinha 60 a 80 pessoas, incluindo os estudantes. Hoje ele é um encontro com 1.200 pessoas, enorme. Eu não sei qual é o ano que ele está, 35, 36. E foi uma coisa muito boa, porque isso congregou gente do país inteiro, sabe? Porque depois desse encontro de matéria condensada, aí surgiram os outros, de nuclear, de partículas elementares, o de ensino de física, o de plasma, enfim, vários outros encontros foram surgindo e a própria sociedade foi tendo que resolver seu problema de financiamento, né? Que não era uma coisa fácil naquela época. E eu tive, então, vamos dizer assim, entre aspas, uma carreira dentro da sociedade também, porque depois eu fui secretário-geral, que era o responsável por esses encontros maiores, e vice-presidente e depois presidente, né? Mas a SBF, ela tem uma importância muito grande na minha vida, né, nesse sentido, porque eu também tive a oportunidade, portanto, de conviver com várias pessoas de outros estados, de outras áreas do conhecimento. E quando você se expõe, por uma maneira ou outra, quando você está quietinho no seu canto, conhece aquele grupo ali, tem uma vida ali. Quando você sai, aí você começa a conhecer mais e ver que as coisas não são exatamente do jeito que você achava que era, uma mudança aqui tem coisa que aqui não tem, que precisa ter, e vice-versa. Então, essa foi uma oportunidade única, sabe? Esse convívio na SBF foi uma oportunidade muito importante para mim, na minha vida, né, acadêmica. Primeiro, o que era o Brasil quando eu me doutorei, porque aí o doutorado te dá um instrumento, né, formal, e mais do que formal, mas digamos, pelo menos formalmente, de quando o país começa a se estruturar, começa a estruturar a pós-graduação, né, através de todos os critérios e assim por diante. Começa a financiar pesquisa com o seu formalismo, etc. Tudo isso tem
o doutor, quer dizer, o representante com título formal é um requisito para participar dos colegiados, dos comitês e assim por diante. Então, eu tinha esse título, né? Quando eu voltei com o doutorado na minha área, aqui no Brasil, nessa área de que eu trabalhava, um teórico com essas características, tinha um ou dois só. Então, você vê, era um vazio, né? Ou, usando a imagem do quadro em branco, era um quadro em branco, uma tela em branco. Então, qualquer cor que você colocar ali, ela aparece. Nada mais, nada menos que isso. Quer dizer, então, eu tive essas oportunidades, né, de ser uma cor preenchida, que caía um pingo de cor, caía naquele quadro, naquela tela em branco. Agora, com o passar dos anos, ela vai tomando a coloração maior, enfim, aí você começa a desenhar, a pintar, a ter um quadro de fato. Nós não estamos ainda nesse quadro, quer dizer, o país ainda está, nessa área está sendo pintado ainda está em processo de construção, né? Mas tem uma cara já tem uma cara, a pós-graduação tem uma cara organizada, talvez organizada até demais, precisa desregulamentar algumas coisas. A pesquisa tem financiamento, formação de pessoas com financiamento existe, a ciência a física, pelo menos, está difundida no país inteiro, em vários locais. Então, isso mostra que as ações passadas levaram a bons resultados. Mas nós ainda estamos muito no começo, enquanto país, do que é necessário para o país ter ciência, a ciência que ele precisa. Hoje, nossos cientistas, nossos alunos são melhores do que nós fomos, sem dúvida nenhuma. Eles são mais competentes, são mais qualificados, os jovens doutores publicam mais, publicam artigos mais relevantes do que nós publicamos no passado. Né? Por isso é que essa plataforma que hoje existe é uma plataforma boa para o Brasil crescer mais ainda. Então, acho que voltando ao que você me perguntou, que a minha influência nisso, a minha participação foi, eu participei bastante, participei de comitês do CNPq, FINEP, da CAPES, etc. Mas eu tinha esse requisito formal e eu estava disponível para isso e tinha, portanto, era natural que eu fosse chamado para participar de um ou outro comitê em situações específicas, né? Hoje, ao contrário, o número de pessoas disponíveis para atuarem como consultores ou assessores nesses órgãos de governo e agências de financiamento é muito grande, né? E, com certeza, com muita qualidade. Então, fica mais fácil, né, nesse sentido. Não tem nada mais, nada menos do que isso. A UFMG, ela é se não, entre as 5 melhores universidades do país, em todos os aspectos, deixar desse jeito. Entretanto, isso não quer dizer que ela seja uma ótima universidade. Acho que longe disso, ela não é uma ótima universidade. Ela não é por motivos próprios e não é porque ela faz parte de um sistema, que é o sistema universitário brasileiro, que tem algumas, que atua de forma que uniformiza todas as universidades. Os padrões, entre aspas, de excelência são os mesmos, as exigências são as mesmas, as burocracias são as mesmas, enfim, tudo é a mesma coisa. Então, a universidade não tem autonomia para crescer de forma livre, espontânea, fortalecendo essa e aquela área, ela está presa a regimes jurídicos únicos e assim por diante, definidos pelos governos, apoiados pelos setores, assim, essa situação. Então, essas amarras vão impedir essa universidade de ficar uma universidade ótima. Ela tem melhores professores hoje do que tinha no passado. Ela
se tivesse autonomia, ela podia cuidar do seu corpo técnico administrativo de forma diferenciada em relação a outras instituições, outras universidades do país. E, com isso, fortalecer a atividade meio da própria universidade. Ela não tem autonomia para fazer isso. Ela está presa ao sistema universitário brasileiro, com as mesmas regras, as mesmas amarras. Ela poderia ter um processo educacional que fosse mais flexível. Num certo momento, a universidade chegou a caminhar nessa direção. Chamava-se flexibilização curricular. Isso, no meu mandato, ele teve início esse projeto, no mandato do professor Tomás, foi fortalecido no meu mandato, em seguida, e depois ele, como se caiu no esquecimento. Para resumir essa proposta, era uma proposta que a gente trocava o conceito de curso, tendo em vista o estudante, pelo conceito de percurso. Quer dizer, ao invés do estudante entrava num curso da engenharia, mas ele, na mesma turma dele, cada um deles ia ter um percurso diferente dentro da universidade, dentro da engenharia. Isso não caminhou. Isso aí depende de uma certa autonomia de gestão acadêmica até, que nós temos, mas não usamos. Bem, essa é a situação da UFMG, que está entre as 5 melhores. Certamente, se eu comparar o curso, vamos pegar o curso de Física de hoje, o Departamento de Física, o curso de doutorado, que é um curso 7, comparar com o mestrado, que foi criado quando eu fui aluno da primeira turma, nossa, a diferença é estrondosa. A qualidade do que nós temos hoje é muitas vezes maior, mas muitas vezes maior do que naquela época. Entretanto, isso não se repete nas outras áreas e o que mostra que o país ainda está engateando nisso. Agora, o problema do país, do ponto de vista da educação superior, não se encontra necessariamente na educação superior. Se encontra lá também, mas ele se encontra principalmente no ensino básico. O contingente de jovens, possíveis candidatos à pós-graduação, portanto, à graduação, para começar, e cada vez menor quando chega na pós-graduação, no ensino superior, é muito pequeno, porque eles não estão vindo do ensino básico. Há um estrangulamento, as pessoas, o número de pessoas disponíveis com a idade de 25 anos ou de 20 anos é muito pequeno. Então, se você não tem pessoas para formar, seja na graduação, seja na pós-graduação, você nunca vai ter ciência e tecnologia, ou inovação, que é a moda, difundida no país. Porque não vai ter gente para fazer. E gente você não cria da hora para outra, não. Não adianta pôr dinheiro, um monte de dinheiro na pós-graduação ou na pesquisa, se você não tem gente para usar aquele dinheiro, para fazer aquelas pesquisas. Pode triplicar o recurso, não vai resolver nada. Tem que resolver o problema do ensino básico. E se não resolver o problema do ensino básico, esses outros problemas vão ficar sempre atrasados, sem solução. Então, a minha visão da situação do país não é a mais otimista, porque não tem como ser otimista. Eu tenho os dados, é só olhar. Eu não estou pensando nos dados da pós-graduação. Os dados da pós-graduação são maravilhosos, tudo bem, formando gente, etc, etc. Eu quero saber de onde eles estão vindo. O que eles vão fazer depois. Você só faz coisas com pessoas, né? Se não tem pessoas, não tem jeito de fazer nada. Então, eu tenho essa visão pessimista, que ao mesmo tempo, eu acho que não pode deixar de trabalhar, certo? Tem que continuar trabalhando, tem que continuar projetando, programando, lutando para ter mais autonomia, no caso da UFMG. A UFMG não pode se enquadrar
no padrão médio das universidades brasileiras. Porque o padrão médio das universidades brasileiras é muito abaixo do padrão da UFMG. Mas se ela adotar procedimentos democráticos, entre aspas, que são utilizados nos vários outros lugares, ela vai se perder. Então, ela tem que fortalecer isso, tem que fortalecer a procura do novo, ela tem que fortalecer a atividade criativa, ela tem que desregulamentar uma série de ações acadêmicas dentro da própria universidade. Se não fizer isso, ela ficará como uma universidade a mais no mundo, né? sem nenhum impacto, não só nas áreas do conhecimento específico, mas no impacto social e o próprio desenvolvimento do país. E o conjunto das universidades sofrem, mesmo que atinjam qualidade, elas sofrem pela falta de pessoas, né? Para serem formadas e formadas com qualidade.